estamos aqui na nossa casa, essa casa que está se preparando para reabrir amanhã, com um número reduzido de frequentadores e trabalhadores, mas achamos por algum motivo, ou por um bom motivo, que deveríamos iniciar as nossas atividades devagarzinho, seguindo todas as regras de proteção. Hoje é segunda-feira, dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil, que ela possa proteger todo o nosso povo, que ela possa estar, e sabemos que está trabalhando como nunca para a nossa proteção. Então, nós hoje vamos falando com Jesus e sua equipe e a equipe da nossa casa, para que possamos ter um momento agradável com o nosso companheiro, que vai trazer o resultado do seu estudo para essa noite. Embora nós estamos gravando aqui durante o dia, a palestra vai ao ar hoje à noite. Então pedimos a intuição para ele e a proteção do plano espiritual. Mestre Jesus, nos permita, de nossa parte, dar início a esse encontro virtual, mas real para cada um de nós, para as nossas mentes, para os nossos sentimentos, para os nossos corações, com a nossa vontade de se conectar com o plano superior. Mas pedimos também a permissão e a bênção de Deus, nosso Pai, para que de nossa parte possamos iniciar esse encontro. Conosco, então, nosso companheiro antigo da nossa casa. Graças a Deus. Queridos companheiros, que a paz do Mestre Jesus continue conosco. Continuamos nesse processo de distanciamento social, sobrevivendo a essa pandemia. Espero que esse vídeo encontre a todos com saúde, que é o mais importante. Lembrando que a doutrina é sempre fonte de reequilíbrio mental e deve ser usada nesses momentos de dificuldade, né? A doutrina nos foi legada por Kardec. É bom lembrar que outubro é um mês muito importante para nós espíritas, que é o mês do nascimento do codificador, né? É um mês que nasceu São Francisco de Assis, nasceu Gandhi e nasceu Kardec. É o mês que eu mais gosto no ano. Eu queria muito nascer em outubro, nasci em maio, né? Isso já prova o quanto eu estou longe da aspiração que eu busco, né? Mas é um mês que a gente tem que celebrar esse nascimento desse jovem que colocou uma obra muito maior que ele. E é interessante que a providência divina vai trabalhando, e hoje a gente já tem, graças a diversos sites, um site capitaneado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, projeto Kardec.fjf.br, que tem as cartas de Kardec. Tem uma carta que aí a gente nota como a sociedade de Kardec é diferente. Uma carta de Kardec a Amélie Boudet, dizendo que os pais dela haviam permitido que ele escrevesse para cortejá-la, né? E um ano depois eles estariam casados. E detalhes da vida de Kardec interessantíssimos, como o fato de eles terem tido uma filha adotiva, que faleceu pequena, que Kardec teve diversos irmãos. Eu sabia que ele tinha tido um irmão mais velho e um irmão mais novo, mas a mãe teve diversos irmãos. Kardec nasceu em Lyon, porque a mãe já tinha tido vários filhos natimortos, e ela vai, digamos, numa área terapêutica de Lyon para garantir que o filho pudesse, aquela gravidez pudesse vir a termo com sucesso. Então, é muito interessante a gente ver, e aí você tem que admirar a grandeza do Kardec, porque ele é um ser da sua época, com limitação do seu tempo, numa sociedade, e constrói uma obra que 150 anos continua passível de admiração. Ainda não é passível de correção. Talvez o seja, o próprio Kardec considera isso, né? Porque Kardec depois disse: se a ciência vier contradizer a doutrina, fica com a ciência e reforma a doutrina. E é interessante, ele não se advoga de senhor da doutrina, né? Ele diz que é o codificador, o organizador, né? Então, que possamos continuar essa palestra sobre as luzes de Kardec, né, dos nossos mentores, dos mentores da casa, que o intuito dessa nossa palavra é trazer o conforto, é trazer a calma, é trazer a paz a todos nós, né? O tema de hoje é um pouco arisco, né? Mas a casa nunca me dá temas que não sejam muito ariscos, né? Aborto e a consequência para o espírito,
né? Eu vou começar não exatamente na ordem das questões, são 3 questões do Livro dos Espíritos, né? Mas o mais interessante é notar que a doutrina, ela troca uma certa postura em relação àquele que falha, né? Usando uma linguagem muito cotidiana, a gente poderia dizer que a gente tem, assim, objeção ao pecado, ao erro, e não ao pecador, né? A doutrina é de refazimento, ela é de reeducação, é de despertar. Então a crítica não é àquele que faz, mas ao ato, e naturalmente um ato equivocado vai demandar uma ação assertiva contrária para suplantar aquele ato, né? Kardec, num brilhantismo fantástico, pergunta: e no caso de uma gravidez de risco, onde se põe em risco a mãe e a criança, a quem eu devo salvar? Os espíritos respondem: preservar aquele que já existe é melhor do que preservar aquele que ainda não existe, né? E Kardec continua perguntando: mas poxa, é sensato dedicar tanto afeto a um feto que por acaso tenha morrido? Aí eles falam: você não sabe a realidade que você está inserido, você não sabe o que aquele espírito representava para você, que aquele ser representava para você. Da mesma forma que todos nós reencarnamos, às vezes a gente reencarna com espíritos amigos, outras vezes a gente reencarna com espíritos que são adversários, espíritos que são, digamos assim, copartícipes em desafios, espíritos que podem até ser ventura queridos, mas terem sido fontes das nossas falhas, ou, digamos assim, estimulantes às nossas falhas. Então a gente tem que entender como a gente está inserido nesse contexto. A doutrina segue muito aquela ideia de Jesus. O Mestre Jesus fala: não julgareis. Só que aí o pessoal acha que para por ali, mas o que ele continua ali? Não julgareis, porque na medida que julgares será julgado, ou seja, a régua que você usar para medir os outros vai ser a régua que será usada para te medir. Então é importante a gente entender que o indivíduo, ao reencarnar, né, se lhe é tolhido aquilo ali, há um equívoco, há um erro. Para o espírito reencarnante, representa uma oportunidade perdida, uma chance que ele teria de realizar alguma ação no bem. Para aquela que realiza, ou aqueles envolvidos nessa realização, significa uma fonte de desequilíbrio. Um exemplo interessante é no livro do Nosso Lar, né, quando chega um espírito de uma parteira que é responsável por diversos abortos, né? Quando ela chega às portas de Nosso Lar, ela trazia no corpo as chagas pelos desequilíbrios associados ao processo, todos esses processos de aborto que a gente não percebe. A realidade, como a gente diz, explícita, ela é muito pobre diante da realidade que o espírito está inserido. A realidade do espírito ela é muito mais complexa, ela é muito mais ampla, né? Vou dar um exemplo. Aqui na casa, quando nós temos as reuniões de desobsessão, né, a casa não é uma casa grande, as salas onde se realizam isso não são salas pequenas. E por vezes os espíritos comunicantes falam que estão num salão comprido, cheio de pessoas, né? Os próprios amigos espirituais que coordenam a casa dizem que há um trabalho na casa após o encerramento das reuniões públicas gigantescos. Daí a importância da gente deixar a casa no maior equilíbrio possível. A vibração da casa é uma coisa perceptível e constante em todo momento, né? Mesmo nesse momento de pandemia, sem a presença de todo o público, a gente sente que ao adentrar a casa, a realidade é diferente da realidade lá fora. Isso aqui é um porto seguro. Tem uma vibração diferente, você tem um sentimento de calma, um sentimento de conforto, digamos assim, um colo materno, né? Como se fôssemos crianças e buscássemos aquele colo materno depois de um dia de atividades, né? Então, a gente tem essa vibração que se mantém da casa, que vem dos mentores,
dos grupos de trabalhadores e todos aqueles vinculados à casa. A vibração, ela nos interliga e nos interlaça de uma forma que a gente ainda não consegue conceber direito, né? Estamos intimamente emanados uns com os outros que compartilhem os mesmos ideais. Daí a importância da boa literatura, dos bons atos, do bom pensar, porque você limpa o seu psiquismo e se concentra com aqueles que você busca nesse momento. Então, imaginem o seguinte, da mesma forma isso vale para o bem e para o mal. Espíritos ligados ao processo de aborto, né, basicamente o que vão ser? Espíritos que querem frustrar a reencarnação daqueles indivíduos e muitas vezes cooptarem esses espíritos para serem seus seguidores, seus súditos, seus servos. Então, não são exatamente espíritos de luz. Quando se há esse processo, se abre essa oportunidade desse reencarnante de se ver aprisionado nessa situação. A mãe que participa do ato, consciente ou inconscientemente, ela está alimentando a essa relação de dificuldade. Aquele que professa o ato está pior ainda porque ele está se enredando dessa vibração. Ele passa a ser arauto desses senhores do desequilíbrio. É claro que a gente não deve confundir as leis morais com as leis sociais, né? As leis morais estão muito acima dos valores sociais, porque os valores sociais transitam, mudam. Um exemplo que eu gosto de dar é que em 1804 estava escrito por lei que as mulheres não podiam ir à universidade nos países da Escandinávia, que a função da mulher era alimentar o homem. Então a gente nota que isso era uma lei social vigente. Não era uma lei. As leis morais, elas são eternas e elas não mudam porque são perfeitas. O que acontece é que a gente, por vezes, a gente se opõe a elas. Só que essa oposição é sempre transitória, porque a lei, por ser perfeita, ela é eterna, ela é duradoura, ela não vai ceder. Então é como se fosse uma bola gigante que a gente fosse pressionando e a bola vai se deformando, vai se deformando. Só que essa bola nunca vai explodir. Uma hora ela vai se dilatar e vai exercer a força contrária com tudo aquilo que você pressionou. Ou seja, todo o erro que você causou vai ter que ser ressarcido por acertos. Isso é que é interessante, a doutrina não é punitiva. Não há ser cujo erro tenha sido o erro definitivo, que é o pior erro da criação. Todos são passíveis de acerto, todos nós somos perfectíveis. Isso é difícil porque aí a gente tem que aplicar isso para... Eu já falei, quem já me viu falar aqui algumas vezes sabe disso. O difícil é ser espírita do lado de fora da casa. Ser aqui é muito tranquilo, muito agradável, a gente fica mais inteligente, né? A gente fica mais ágil, tudo faz muito mais sentido. Quando chega no mundo lá fora, nas demandas, é que a gente tem que pensar, poxa, o que seria a verdadeira ação cristã disso? Né? Eu gosto muito de uma passagem no livro Sexo e Obsessão, que o espírito Bezerra de Menezes relata que Jesus, recém-desencarnado, podendo ir para as regiões excelsas, né, da onde ele habitava, né, e venhamos e convenhamos, ele devia estar com uma saudade louca, porque ele estava convivendo com a gente, ele se afunda lá nas zonas umbralinas para resgatar Judas, que como suicida estava desequilibrado, então ele vai lá e resgatar Judas antes e retorna com ele, né, para que ele faça todos os mecanismos de ressarcimento que lhe seriam necessários. A doutrina nos mostra o erro, ele deve ser evitado, mas quando ocorrido, ele não é esse peso do não mereço perdão. Errou, beleza. O que você pode fazer para consertar? O teu erro não é o pior erro do mundo, não é o seu primeiro erro, e a má notícia também não será o seu último. A gente vive de tentativas e acertos. É interessante que a doutrina, quando ela nos desacortina, né, e nos libera dessa ideia de céu e inferno, porque a gente vê espíritos em estados angelicais que não se sentem felizes porque os seus queridos estão em situações de sofrimento.
É o caso do próprio Dr. Bezerra de Menezes, que ao desencarnar, os mentores falam, olha, você cumpriu sua missão e você pode trabalhar em outras esferas. Ele olha que no planeta Terra tem aqueles a quem ele ama, então ele fica aqui no planeta para conviver com aqueles que lhe são caros, né? Então a gente nota que essa relação do indivíduo, inserido nessa realidade maior, ela nos transforma o tempo todo, mas ela demanda trabalho, ela demanda ação, né? Aquele que cometeu o aborto vai estar marcado e vai ser obrigado a ressarcir todos aqueles atos de violência que ele praticou, todos. Também não quer dizer que serão todos ressarcidos numa encarnação só. É importante a gente lembrar que a gente trabalha, digamos, a trabalho de formiguinha. É cada hora um pouquinho. A gente faz um pouquinho, a gente faz um pouquinho, a gente faz um pouquinho. O processo é gradativo. A gente não tem como zerar todas as nossas falhas milenares numa encarnação só, né? Falando em termos cotidianos, a gente está, no fundo, pagando parte do passivo da dívida. Depois que a gente ainda vai chegar naquele ativo, naquele montante que é mais complicado, né? Somos espíritos que gostam de errar, né? A ideia, quando a doutrina nos mostra que o livre-arbítrio, né, é algo que existe desde o início, né? A doutrina ela é muito poética, né? Quando ela analisa, por exemplo, o pecado original, ela mostra que mais que um momento de dor, aquilo ali é apenas uma forma metafórica de dizer que o indivíduo ganhou o direito ao livre-arbítrio, né? Porque quando a gente chega nesse estado hominal, a gente tem o livre-arbítrio expresso de uma forma muito maior, né? E é por isso que, eventualmente, esse livre-arbítrio acaba se tornando fonte de erro. Aí a gente quer até ver esse livre-arbítrio tolhido, porque acha que se ele for tolhido, a gente vai errar menos. Não quer dizer nada, não. Eu lembro de um dos livros desses contos espíritas que um espírito que havia cometido suicídio diversas vezes, ele nasceu sem braços, sem pernas e com dificuldades mentais, e mesmo assim ele ficava ansiando, querendo se matar para se ver livre daquela situação, tamanho desconforto dele no processo reencarnatório. Então a gente tem associado a esse processo reencarnatório, de certa forma, suicídio, homicídio e aborto, eles estão dentro de um conjunto, digamos, únicos de eventos, né? E tem similaridades, eles trazem contrapartida. Normalmente essa ideia do aborto acaba permitindo ou ensejando em alguns a ideia do sexo sem responsabilidade. Só que eles esquecem que o sexo funciona para duas razões. Ele funciona pela mais óbvia, que é a continuidade da espécie, dá oportunidade a espíritos reencarnantes, né? E ele serve também ao equilíbrio psíquico do ser, ao equilíbrio químico do ser, porque ele responde áreas, durante o ato sexual, áreas de prazer do cérebro são ativadas e essas áreas o indivíduo se sente prazeroso. Ele pode ficar escravo disso e achar que ele pode fugir via aborto de quaisquer consequências. Só que ele não está fugindo de nada, porque ele vai estar se complicando daquilo ali. Essa retirada dessa oportunidade desse ser reencarnante leva só a compromissos futuros. O indivíduo tem que entender que todas as suas ações têm consequências, boas ou ruins, né? E você vai responder por elas. Só você. Só você responde pelos seus erros. Você não é melhor que ninguém, você não é pior que ninguém. Estamos basicamente no mesmo barco evolutivo, né? Às vezes a gente acha que vê um grande líder falando e pensa que é uma pessoa diferenciada, não. Pessoas diferenciadas estão em órbitas diferenciados, né? E quando eles reencarnam, o próprio planeta nem os comporta bem. Eles acabam sendo expulsos de uma forma e de outra por um curto intervalo de tempo, né? E mesmo assim são pessoas, são falhas. A gente vê os grandes missionários, Gandhi, Luther King, eles tiveram suas falhas, né? Um exemplo muito interessante, o altivo
Panfiro, que foi presidente do Leon Denis, quando ele desencarnou, os mentores não disseram que ele foi um espírito perfeito, não foi um espírito do bem, ele foi um espírito completista, ou seja, ele completou aquilo a que ele havia se proposto realizar. Né? A gente vem aqui realizar um conjunto de ações. Podemos fazer um pouco mais, podemos fazer um pouco menos, podemos não fazer nada. Não fazer nada não significa que você vai andar para trás, significa só que você vai ficar estacionado e cada vez mais vão surgir essas dificuldades para que o indivíduo se interponha, que o indivíduo, digamos, consiga ganhar, superar essas dificuldades para que ele finalmente tenha os seus méritos. Né? Como estamos reunidos nessa sociedade, as demandas da nossa sociedade, a gente conseguiu como sociedade muita coisa e a sociedade mudou muito. Né? Eu gosto de dar sempre o exemplo a comunicação à distância, o como ela era uma coisa estranha a Kardec, que ele não conseguia entender, porque na época a comunicação à distância do Kardec eram cartas transmitidas via meio terrestres, então eram dias para ir, dias para voltar, dependendo da distância, né? E a gente tem essa nossa comunicação instantânea, a gente está vendo a gente se comunicando aqui, quantos vão ver esse vídeo hoje, quantos vão ver amanhã, vão ver depois, estabelecendo um exemplo de comunicação à distância precisa. Né? Então a gente tem que entender que os nossos atos, as nossas ações, todas elas trazem consequências. Às vezes a gente acha que faz um pequeno bem num ato meio sem importância, talvez ele tenha sido um bem fantástico. A gente não consegue imaginar, não consegue perceber o tamanho que esse bem pode gerar pelo efeito em cascata que ele gera. Às vezes você auxilia uma pessoa, que auxilia outra e acaba auxiliando várias. Né? Normalmente a gente pensa sempre no exemplo clássico contrário, né? É que o indivíduo que estava zangado, que reclamou com a mulher, que reclama com o filho, que reclama com o cachorro, que vai e morde alguém na rua. Mas também tem o contrário, né? É o indivíduo que faz um ato de bem para uma pessoa, essa pessoa acaba fazendo bem para 2 ou mais pessoas e essa coisa vai se multiplicando, né? É pensar que a tia Vera, quando organizou a casa, ela queria ajudar uma pessoa e justamente ligada a um processo que talvez viesse a um aborto ilegal. E hoje tem a obra que ajuda a manter o psiquismo do bairro e de nós que frequentamos a casa. A gente esquece o quanto a casa nos ajuda para, digamos, botar em prumo o nosso psiquismo, acertar o nosso pensamento, quando a gente está naquele processo de desalinho, porque todos nós estamos nesse desalinho, que é onde está a nossa sociedade. A sociedade está muito confusa, está vivendo um período de transição muito grande. Né? Algumas coisas que a gente achava que seriam simples de realizar, demandam uma complexidade enorme. Um exemplo é o nosso equilíbrio do nosso meio ambiente. A gente está vendo a dificuldade que o Brasil passa e que não é uma solução fácil. E que demanda um equilíbrio do homem para com o meio. O homem é o único animal capaz de gerir os seus desejos. Né? Sejam eles quais eles forem. Um animal faminto, ele não vai conseguir se controlar até saciar a sua fome. O homem tem a chance de fazer um jejum até morrer. Ele tem esse livre-arbítrio disso. Então, a gente tem um controle maior que isso. Você não vê o homem enlouquecer por falta de comida. Ele pode ficar fraco, mas a gente nota que há uma predominância do intelectual, do racional sobre o instintivo do homem. Quando ele se lança aos desejos, ele inverteu. Ele diz então que o desejo é o que o domina. O importante é a satisfação dos desejos. E qual é o problema dessa satisfação dos desejos? É que normalmente, se você se limita à satisfação dos desejos, cada vez mais você vai precisar de maiores estímulos para atender a maiores desejos. Que o indivíduo fica preso naquilo ali e vai ficar se relacionando cada vez mais com os indivíduos naquela vibração, naquele, digamos, tom. Vamos pensar num tom musical. É como se o planeta todo fosse uma certa orquestra onde cada ato tem a sua melodia. E você tem que saber com que ato você quer se harmonizar, aonde você vai afinar o seu instrumento, para que som você vai emitir. Você vai emitir sons desairosos, você vai emitir sons edificantes. Quanto mais
desarmonizados, maior a sua facilidade para ter esse tipo de som. Quanto mais equilibrado, aí você vai para a contrapartida, maior a sua chance de ser produtivo e efetivo. A gente tem que lembrar que a energia sexual do ser, e Kardec depois pergunta, para que vale o celibato? Ele diz que só vale o celibato se o indivíduo pega aquela energia e canaliza para outra coisa. Que se ele usar aquilo ali para represar, não vai adiantar nada. Não tem lucro nenhum. A ação só vale se ela leva ao bem de outrem. Nesse tempo de novo normal, eu brinco que a pandemia a gente tem que usar um novo egoísmo, faça o bem a outro, né? Porque isso, efetivamente, isso vai determinar o que é melhor para você. Então o indivíduo tem que se entender que ele está inserido na sociedade. Todos os seus atos, como eu já disse, têm consequências. E essas consequências têm que ser assumidas. Se não forem assumidas agora, significa que serão postergadas para depois e possivelmente com maior dificuldade. O exemplo clássico da nossa sociedade é quando você é pequeno, você pode se alfabetizar. Se você não conseguir se alfabetizar jovem, a alfabetização de adultos acaba sendo um pouco mais custosa, porque independente da capacidade intelectual, o adulto tem que prover o seu sustento. Então, diferente de uma criança que acorda, acolhida pelos pais, que tem toda a oportunidade de estudar, se ela renega isso, quando ela vai aprender aquilo já, digamos, horas mais tarde da sua vida, ela vai ter todas as dificuldades associadas, né? Todas as dificuldades de estar inserida numa outra realidade, dessa dificuldade de você se adaptar, de você conseguir entender a realidade, né? A gente nota, um exemplo clássico é como as crianças são moldáveis a aprender línguas. Quanto mais jovem se aprende línguas, melhor é a pronúncia da criança, melhor é o tratamento dela. Quanto mais velho você aprende, mais impregnado com a língua mãe que você aprendeu, vai estar a sua percepção do mundo. Então a importância da doutrina é a gente entender isso. Estamos inseridos numa realidade que é muito maior do que a gente imagina. Da mesma forma que tem zonas umbralinas perversas ao redor de todo o planeta, e algumas delas assustadoras, muito mais do que qualquer ficção que o homem já tenha posto, há regiões angelicais a estimular não só a nós, mas como a todos os seres. Ela está ali para o indivíduo perceber aquilo ali, né? O indivíduo se entregar a esse conjunto de valores e daí reconstruir, né, a sua jornada. O Leon Denis, logo na abertura do Grande Enigma, ele, finalzinho ali do prefácio, ele fala, será que é necessário a gente caminhar sempre para o mais fundo porão, para só daí começar a se reerguer? A gente precisa procurar ali a lama, né, o mais pesado, para dali acordar para a vida e para o bem? Não, né? A doutrina espírita nos mostra que a gente tem o ferramental necessário para entender a realidade que a gente está inserido, né? A doutrina está ali e é importante, a gente não pode esquecer. Kardec já falava isso, a doutrina tem que ser estudada. Estudada quer dizer interpretada. Não é que os espíritos falaram, vai chover, o pessoal vai dizer, ah, vai chover? Porque eles disseram que vai chover, vai chover. Não é isso. Você tem que entender a linguagem do homem, porque a precisão da comunicação depende da qualidade do médium e da qualidade do espírito comunicante. E isso muda ao longo do tempo. Por que Kardec mandou as mensagens para diversos grupos? Justamente para ver se as respostas eram concordantes. Porque várias respostas mais complicadas ele lançou para diversos grupos com diferentes características para ver se havia uma consonância entre elas, né? E ao serem consonantes, ele colocou essas respostas no Livro dos Espíritos, como rebateu diversas outras, né? E Kardec não se deixa... A gente vê como é que ele é um espírito ímpar, porque ele não se deixa levar pelo entusiasmo de conviver com espíritos da mais alta sorte, que foram os espíritos da codificação, alguns deles se anunciando, né? A gente sabe que o espírito de Galileu se anuncia na Gênese, Sócrates se anuncia no Evangelho, né? Ele não se deixa comprar de, olha, Sócrates está vindo falar comigo. Não, ele entende que ele é um ser em evolução num processo de trabalho,
Então, quando a gente pensa no processo de aborto, não é que a gente vai estar matando um novo Kardec, mas eventualmente você pode estar matando um novo Kardec. Mas, acima de tudo, ao fazer o aborto, você está matando a sua oportunidade de crescer com aquele evento. Seja ela uma gravidez que você esperava ou não. Você tem que admitir que você tem que assumir as consequências dos seus atos, né? Hoje a gente sabe que o próprio corpo físico, né, ao sofrer um processo de aborto, ele vai ter alterações que podem vir a prejudicar futuras gestações ou não, né? Mas o fato é que há uma alteração, já não é mais o mesmo corpo daquilo que chega na gravidez a termo. E tem, é claro, os casos onde o aborto é induzido pelo próprio feto, que são espíritos reencarnantes que não querem se colocar porque sabem-se diante de uma reencarnação de desafios. Durante o processo de estudo de obsessão, eu tive a oportunidade de acompanhar um grupo de espíritos extremamente intelectualizados e, assim, muito pobres da parte moral, e que sabiam que iam ser colocados diante do cenário que eles se encontravam em reencarnações com grandes dificuldades intelectuais, né, desprovidos de algumas oportunidades de manifestação do intelecto, que era aquilo que lhe era mais caro, e que eles corroboravam para o desenlace entre eles. Eles queriam que nenhuma dessas experiências materiais viessem a termo, né? Eles queriam ficar libertos, ficar ligados ao mundo dos espíritos nas regiões que eles sabiam que estavam desequilibrados, mas onde eles sabiam que eles tinham liberdade para fazer o que eles queriam. Essa liberdade para eles era mais cara do que a sensação de amor que eles poderiam experimentar. Muito focado, o indivíduo às vezes ele foca muito na sensação e esquece o sentimento, né? A sensação vem e vai, o sentimento é algo que perdura, né? É algo que trabalha. O sexo é uma manifestação do amor, e esse amor ele é uma força fundamental do universo, é a força criadora do universo. Não é à toa que a vida ou a experiência carnal ela surge de um processo que a gente diz de amor. Pode eventualmente não ser, né? São várias as razões que, digamos assim, as leis físicas são mantidas, mas no melhor dos mundos, na coisa mais equilibrada, há um gesto de amor gerando a experiência material. Às vezes, quando não há, por razões múltiplas, a gente não deve tentar corrigir um erro com outro erro, né? É importante, a doutrina sempre fala isso, né? Uma violência não justifica a outra, seja ela qual for. A gente tem desequilíbrios, muitos seres muito desequilibrados que nessa parte do desvio sexual, eles merecem o nosso perdão, né? O nosso voto de paz, porque eles já estão tão desequilibrados que raiva nossa não vai ajudar eles em nada e também não vai ajudar a gente em nada. O que a gente tem que entender é a nossa necessidade de impor uma vibração do bem, trabalhar o bem, focar no bem. Nem sempre a gente consegue entender a razão do que a gente está inserido. A prova, eu sempre pergunto por que eu vim reencarnar no Brasil, por que eu estou vivendo nesse mundo e agora por que a gente tem essa pandemia. A gente nota, eu comentava aqui um pouco como o mundo se desorganizou diante da pandemia e parece que está perdendo algumas oportunidades de reajuste fantástico que a pandemia traz para o indivíduo de aprendizado, né? Mas faz parte do processo. É a oportunidade, cada um aproveita conforme pode, né? A gente tem que ver que, por pior que seja a situação, muitos de nós estamos sobrevivendo à pandemia junto aos nossos próximos. É claro que é muito triste aquele que perdeu qualquer pessoa querida, mas aí nesse ponto a doutrina tem que servir de consolo. Lembrar que ninguém morre, né? O que morre é o corpo, o indivíduo segue. Como quem morre é o corpo, no processo de aborto, você está matando um corpo, você não está matando o ser.
Você está privando alguém de uma oportunidade de crescimento, de uma chance de redenção. Você se desvincula daquele processo. É difícil? É. Pode ser de acordo com as leis sociais desse ou daquela sociedade? Pode. Mas o fato é, os valores morais foram feridos, vão ter que ser ressarcidos, nesse ou naquele outro momento. A doutrina é de perdão com o pecador, né? Mas de corrigenda com o erro. A doutrina, o nosso processo é sempre acreditar que todos nós somos passíveis de recuperar os nossos erros, né? Temos desequilíbrios muitos, erros muitos, mas somos sim capazes de corrigi-los. Viemos aqui para corrigir esses erros. A gente tem que liberar a raiva que temos no nosso coração por 1000 motivos, pelos nossos erros, pelos erros dos outros, pelos erros que achamos que iremos cometer. A gente tem que focar no trabalho no bem, no acerto, na corrigenda. A realidade é muito maior do que a gente imagina, como eu já tinha dito. A gente está inserido num mundo que é de amor, que é de paz. O bem é perene, o mal sempre há de ser transitório. Então a gente tem que entender isso. Essa transitoriedade do mal significa que a gente tem que ser sempre confiante no bem, termos certeza que estamos emanados, abençoados e guiados por Deus nosso Pai, que nos faz a todos irmãos. Temos um só Pai, temos uma só função, temos uma só ligação, que é a evolução, a libertação do homem velho pelo homem novo, né? Ou seja, matando esses nossos anseios, as nossas angústias e criando, sim, realidades construtivas do bem. Essa certeza é que a gente tem que ter. Nenhum dos nossos erros é eterno e cabal. Não há erro definitivo, né? Estamos aqui para trabalhar no bem e não julgar quem quer que seja. A doutrina não faz figura de mérito em relação àquele que erra. Só demanda dele a ação no acerto. Só isso. Mas ela demanda a ação no acerto de todos nós. Aqueles espíritos evoluídos foram indivíduos que erraram também no passado e que tomaram posturas distintas das nossas no passado. É isso que nos separa. As decisões que tomamos. Podemos nos tornar angelicais ou podemos nos estacionar. Isso cabe a nós decidir. O mundo demanda de nós ações melhores, porque precisamos que esse mundo deixe para trás esse estado de expiação e prova e se torne um mundo de regeneração. Para ser um mundo de regeneração, ele precisa ser de trabalho no bem, constante, uníssono e uniforme. E isso depende de nós. E que Jesus nos abençoe e nos guarde hoje, agora e sempre. Fiquem em paz, fiquem bem. Obrigada, doutor Carlos, foi bom te ouvir. É bom estar aqui, como vocês mesmos já disse, essa casa que nos abriga com alegria imensa, com fraternidade, com noção do que é realmente uma grande família. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por fazer parte desse grupo, o Grupo Rita de Cássia, grupo da Casa Maria de Nazaré. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de trabalho. Obrigada, Senhor, por não nos fazermos desistir nem parar com essa pandemia, com novos rumos que vamos ter que tomar. Estamos crescendo de uma maneira lenta, mas fazendo o maior esforço para que seja agradável ao plano espiritual as nossas atitudes, melhorando passo a passo, dia a dia. Pedimos, Senhor, porque vamos aproveitar essa ambiência, esse estudo dessa manhã, para pedir a proteção a todos os trabalhadores da nossa casa,
a todos os trabalhos realizados na pandemia, com a pandemia, sem a pandemia, a nossas tarefas na nossa comunidade que abrigamos com muito amor, que Tia Vera nos ensinou a respeitar e amar como a Rocinha, ao nosso Rita de casa, ao nosso povo da rua, nos trazendo crescer, sermos mais fraternos, pensando e realizando a responsabilidade de cada um de nós. Obrigado ao Antônio Carlos, obrigado a essa casa, obrigado à espiritualidade que está sempre nos amparando quando precisamos. E quando não precisamos também está do nosso lado. Pedimos então a permissão, Mestre Jesus, para de nossa parte encerrar esse encontro, voltando a pedir a bênção de Deus nosso Pai. Graças a Deus.